Sou o professor José Ricardo dos Santos, da Unespar, campus Apucarana, e vamos resolver exercícios de ângulos na circunferência. Primeiro exercício. Na figura abaixo, o arco ACB mede 120 graus. Calcule o valor de alfa. Podemos ver aqui que o alfa é o ângulo inscrito. Nós temos o arco aqui, ACB, que o enunciado diz que vale 120 graus. Lembrando que o ângulo inscrito vale a metade do arco que o corresponde. Então nós temos aqui, vamos chamar o arco ACB de beta. Sabemos que o ângulo inscrito vale a metade do arco que o corresponde. O arco vale 120, dividido por 2, 60 graus, que é o valor de alfa. Segundo exercício. Na figura abaixo, o ângulo POB mede 140 graus. Calcule a medida do ângulo APB. Podemos ver aqui no desenho, o ângulo POB é um ângulo central, o vértice está no centro da circunferência, e o ângulo APB, que é um ângulo de segmento. Ele é formado por uma tangente e uma secante. Nós sabemos que é tangente porque toda tangente é perpendicular ao raio. O ângulo POB chamaremos de beta. Então aqui nós temos o ângulo beta. O enunciado diz que esse ângulo vale 140 graus. Como ele é ângulo central, ele tem a mesma medida do arco que o corresponde. Então, esse arco é um arco de 140 graus. O ângulo APB chamaremos de alfa. Então, aqui nós temos o nosso ângulo alfa, que é o ângulo de segmento. E sabemos que esse ângulo vale a metade do arco que o subentende. O arco aqui é o mesmo do ângulo central, que é beta. Como beta vale 140 graus, dividido por 2, alfa igual a 70 graus. Terceiro exercício. Na figura abaixo, o ângulo APC mede 65 graus. Calcule a medida do arco AMC. Podemos ver aqui na representação o ângulo APC, que vale 65 graus, é um ângulo inscrito, o vértice está na circunferência e ele pede o arco AMC. O arco AMC chamaremos de beta. O ângulo APC, 65 graus, vamos chamar ele de alfa, que é o nosso ângulo inscrito. Nós sabemos que esse ângulo vale a metade do arco que o corresponde. Como nós temos que o ângulo alfa vale 65 graus, é igual a beta sobre 2. Multiplicando ambos os membros por 2, nós vamos ter então que beta é igual a 130 graus. Quarto exercício. Na figura abaixo, o ângulo inscrito APC mede 30 graus. Calcule a medida do ângulo alfa. Podemos ver no desenho o ângulo APC, 30 graus, que é o nosso ângulo inscrito. O vértice está na circunferência. Ele pede o valor do ângulo alfa, que é um ângulo de segmento, formado pela tangente e uma secante. O ângulo APC, que é igual a 30 graus, é um ângulo inscrito. Então, equivale a metade do menor arco AC. Esse arco aqui é AC. O ângulo alfa é ângulo de segmento e equivale a metade do menor arco AC. Veja que tanto o ângulo inscrito quanto ao ângulo de segmento correspondem ao mesmo arco. Então, nesse caso, o ângulo alfa, que é DAC, mede 30 graus. Exercício 5. Na figura abaixo, o ângulo inscrito APC mede 50 graus. Calcule a medida do ângulo alfa. Então, nós temos aqui o ângulo APC, que é um ângulo inscrito.
O vértice está na circunferência. E aqui nós temos o ângulo ABC, que também é um ângulo inscrito e chamamos de alfa. O ângulo ABC, então, é o ângulo alfa. O ângulo APC, 50 graus. O menor arco AC chamaremos de beta. Esse arco AC vamos chamar de beta e prestem atenção que ele corresponde aos mesmos ângulos, tanto aos 50 graus quanto ao alfa. Então, o ângulo APC é inscrito, equivale a beta dividido por 2. O ângulo alfa também é inscrito e equivale a beta sobre 2. Como nós vimos, ambos correspondem ao mesmo arco. Então, nesse caso, alfa é igual a 50 graus. Esse arco AC é chamado arco capaz. Todos os ângulos que estão aqui subentendidos pelo mesmo arco vai valer 50 graus. Eu vou mexer aqui com o vértice B e você observa que todos esses ângulos que eu estou mexendo aqui vai ter a mesma medida, 50 graus, porque corresponde ao mesmo arco. Exercício 6. Na figura abaixo, o arco AMB mede 160 graus e o arco CND mede 30 graus. Calcule a medida de alfa. Podemos ver aqui no desenho que o ângulo alfa é o ângulo formado por duas secantes. O enunciado nos informa o arco AMB, 160 graus, e o arco CND, que vale 30 graus. Lembrando ainda que esse ângulo alfa não é ângulo inscrito, porque o seu vértice não está na circunferência. Como que nós vamos resolver esse exercício então? Vamos começar traçando o segmento AC. Nós vamos fechar o triângulo ACG. Nesse triângulo, eu tenho aqui esse ângulo, que é um ângulo inscrito, e ele vale 15 graus. Por quê? O ângulo inscrito é a metade do arco que os corresponde. Se aqui é 30, esse ângulo vale 15. Podemos ver ainda que esse ângulo externo aqui vale 80 graus, porque ele é ângulo inscrito e vale a metade do arco que o corresponde. Então nós vimos que esse ângulo ACB é ângulo externo do triângulo AGC. 80 graus é o ângulo externo desse triângulo. Qual que é a propriedade? O ângulo externo ele vale a soma dos internos não adjacentes, alfa e 15. Então está aqui. 80 graus é igual a alfa mais 15. Subtraindo 15 dos dois membros, nós vamos ter que alfa é igual a 65 graus. Nós podemos obter o ângulo alfa da seguinte maneira, fazendo a semidiferença dos arcos, o 160 e o 30, que são os arcos formados pelo ângulo. Esse ângulo é chamado ângulo excêntrico exterior. É o ângulo formado por duas secantes. Então nós temos aqui o ângulo excêntrico exterior e o seu valor é a semidiferença dos arcos determinados por ele na circunferência. Sétimo exercício. Considere uma circunferência de centro O e um diâmetro AB. Tome um ponto qualquer dessa circunferência distinto de A e B. Calcule a medida do ângulo APB. Então nós temos aqui o diâmetro AB e nós vamos pegar um ponto qualquer na circunferência distinto de A e B. E aí ele pede a medida desse ângulo. Então, o ângulo APB é ângulo inscrito. Por quê? Porque o seu vértice está na circunferência.
Nós sabemos que esse ângulo inscrito vale a metade do arco que o corresponde. E esse arco é um arco de 180 graus. Por quê? Porque AB é diâmetro. Divide então a circunferência em duas partes iguais, 180 graus. Então, o ângulo APB, que é um ângulo inscrito, vale a metade do arco que o corresponde, ou seja, ele vale 90 graus. Então, independente de onde estiver o ponto P, sempre vai valer 90 graus. Então, como observação, todo triângulo retângulo está inscrito em uma semicircunferência. Quando eu digo que está inscrito, porque todos os vértices do triângulo estão na circunferência. Sempre que nós tivermos um triângulo inscrito em uma semicircunferência, sabemos que é um triângulo retângulo. Uma outra observação importante é que esse segmento PO ou OP é a mediana relativa à hipotenusa. O segmento OP é a mediana relativa à hipotenusa e seu valor vale metade da hipotenusa. Podemos ver então aqui por que ele vale a metade. OP é o raio, AB, que é o diâmetro, é o dobro do raio. Então nós temos que OA é igual a OB, que por sua vez é igual a OP, que é igual ao raio. Então a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Muito importante em alguns exercícios você lembrar dessas observações. Oitavo exercício. Na figura abaixo, o arco AMD mede 110 graus e o arco CNB mede 40 graus. Calcule a medida de alfa. O alfa é esse ângulo formado aqui por essas duas cordas. Ele forneceu o arco AMD, 110 graus, e o arco CNB, que é igual a 40 graus. Então, novamente, o ângulo alfa não é ângulo inscrito, o vértice não está na circunferência, e nem ângulo central, porque o P não é o centro da circunferência. Como que nós vamos resolver? Vamos traçar um segmento AC e fechar o triângulo ACP. Nesse triângulo, nós vamos ter esse ângulo, que é um ângulo inscrito. Qual que é a medida desse ângulo? Esse ângulo vale 20 graus, porque é a metade do arco que o corresponde. E aqui no vértice C, nós também temos um outro ângulo. É um ângulo inscrito e ele vale a metade do arco que o corresponde. Como aqui é 110, a metade, 55 graus. O ângulo alfa é o ângulo externo do triângulo ACP. ACP. Então está aqui, ele é um ângulo externo formado pelo prolongamento e o seu lado adjacente. E como sabemos, a propriedade do ângulo externo, ele é igual à soma dos internos não adjacentes. Então está aqui, alfa é igual a 20 mais 55, alfa é igual a 75 graus. Como é que nós podemos obter o ângulo alfa nesse caso? Também 110 mais 40 dividido por 2, que é a semissoma dos arcos formados aqui no ângulo alfa. Eu tenho 110, que é esse maior arco, e o oposto pelo vértice, eu vou ter o outro arco aqui, que é o arco de 40 graus. Somando e dividindo por 2, já obtenho direto os 75 graus. Esse ângulo é chamado ângulo excêntrico interior, formado por duas cordas. O alfa, então, está aqui formado por duas cordas.